Teleaula Parnamirim. Fala galera, voltamos para dar continuidade aos nossos estudos, preparando vocês para os exames de seleção do IFRN da Escola Agrícola de Jundiaí. Eu sou o professor Lamec e na aula de matemática de hoje a gente vai dar prosseguimento à resolução de algumas questões de prova desses dois institutos federais. Antes de começar, queria duas coisas aqui. Primeira, que você avaliasse as nossas aulas apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no cantinho da sua tela, tá? Aponte a câmera do seu celular e responda as perguntas bem rápido, acho que não dá 2 minutos, e deixe a sua opinião que ela é muito importante para nós, beleza? Segunda informação, e aí antes de começar a nossa aula, queria dizer para vocês que o IFRN ele está em reunião constante para debater alguns detalhes a respeito das provas de Proitec e exame de seleção, beleza? E aí eu estava conversando hoje pela manhã, esse dia que eu estou gravando é não sei nem que dia é hoje, dia 1º de dezembro, isso. Essa aula está passando no dia 18. E aí o pró-reitor de ensino, que é o professor Arim Revoredo de Macedo, eu conheço pessoalmente, grande amigo, e eu perguntei a ele como é que estava essa questão dos exames de seleção, dessas provas aí que estão para acontecer, e ele me disse justamente isso, que a equipe está reunida para debater alguns detalhes sobre a resolução dessas provas, e aí ele me disse que a previsão é que no dia 15 de dezembro, ou seja, se você está assistindo essa aula dia 18 de dezembro, então provavelmente dia 15 já tenha saído alguma informação do IFRN a respeito dessas provas, tá? Então, se você não viu ainda, então corra, dê uma olhadinha lá no site do IFRN, se eu não me engano é portal.ifrn.edu.br, e aí você clica lá, acessa e vê se tem alguma informação sobre esses processos seletivos do IFRN, beleza? Hoje, gente, é a nossa última teleaula do ano. Então, a gente vai finalizar aqui o nosso estudo sobre as medidas de volume e de capacidade, resolvendo essas questões, certo? Essas últimas questões que a gente vai trazer aqui para vocês. E a gente vai se despedir, esperando que a gente volte no ano que vem para dar continuidade, porque tem muito assunto interessante para a gente se preparar ainda mais para essas provas, beleza? Então vamos lá, dar continuidade aos nossos estudos. Vamos começar com a questão da Escola Agrícola de Jundiaí, exame de seleção de 2017, que diz o seguinte: para guardar água da chuva, um agricultor construiu um tanque em formato de paralelepípedo retângulo de volume igual a 24 metros cúbicos. Em um ano de bom inverno, o reservatório acumulou o equivalente a 2/3 da sua capacidade de água. A quantidade de água que ainda pode ser colocada no tanque para que ele fique completamente cheio é: letra A, 6.000 litros, letra B, 12.000 litros, letra C, 10.000 litros ou letra D, 8.000 litros. Então, lembra da questão completamente, a dica que eu passo sempre para vocês: leia ela de uma vez com atenção, mas releia ela agora pescando as informações importantes. Você pode fazer do jeito que eu faço aqui, marca com a sua caneta, certo? Essas informações para você ver o que é que você pode fazer com elas para poder desenrolar algum cálculo e chegar à sua resposta, beleza? Então vamos lá. Para guardar a água da chuva, um agricultor construiu um tanque em formato de paralelepípedo retângulo. Já sei o que é isso. E ele já me diz qual é o volume desse paralelepípedo retângulo, que é de 24 metros cúbicos. E ele me disse que em um ano de bom inverno, o reservatório acumulou o equivalente a 2/3 da capacidade de água. Então, ele quer saber qual é a quantidade de água que ainda pode ser colocada nesse tanque para que ele fique completamente cheio. Então, primeiro, vamos descobrir o que é que são 2/3 do 24 metros cúbicos. Então, primeira coisa, como a questão está em litros, vamos transformar logo um metro cúbico em litro. 24 metros cúbicos
Aí eu tenho que me lembrar, porque a questão não me trouxe essa informação, então é bom saber que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, para transformar de metro cúbico para litro, basta multiplicar por 1.000. E 24 vezes 1.000 é 24.000 litros. Então, essa é a capacidade do meu reservatório. Beleza, do tanque lá que o agricultor construiu. Ok. Então, o que é 2/3 disso? 2/3 de 24.000 litros, gente. Quando eu falo 2/3 de alguma coisa, esse D, ele pode ser trocado por uma multiplicação. Então, eu faço 2/3 vezes 24.000. E aí, fazendo essas contas, você pode fazer 2 vezes 24.000, que são 48.000, e depois eu divido por 3. Ou você pode simplificar antes. Se você pegar 24.000 e dividir por 3, você vai encontrar 8.000. E 8.000 vezes 2 é igual a 16.000 litros. Então, veja só as informações que eu tenho. Eu tenho a capacidade total do tanque, que são 24.000 litros, e ele está com 2/3 da sua capacidade, ou seja, já tem 16.000 litros lá. A pergunta é, o que é que falta para completar esse tanque? Então, é a diferença do que cabe para o que eu já tenho. 24.000 menos 16.000, faltam 8.000 litros. Então, a alternativa correta, a letra D. Beleza? Uma questãozinha simples, fácil, uma transformação de unidade bem rápida aqui no início, de metro cúbico para litro, guarda essa informação. E depois calcular uma fração de uma quantidade, um assunto que a gente já viu há um tempinho atrás, quando a gente estudou sobre as frações. Beleza? Vamos lá, próximo. Também na Escola Agrícola de Jundiaí, exame de seleção de 2013, diz o seguinte: Carlos precisa de um depósito para armazenar caixas vazias cúbicas de 50 centímetros de aresta. Ele dispõe de um quarto com piso retangular, cujas medidas são 3,5 metros de largura, 4 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. A quantidade máxima de caixas vazias que Carlos poderá armazenar neste quarto é: letra A, 280, letra B, 260, letra C, 240 ou letra D, 220 caixas. Beleza. Então vamos lá. Li a questão todinha, vamos agora rever a questão, observando alguns detalhes importantes nela. Primeira coisa, me diz que Carlos precisa de um depósito para armazenar caixas vazias cúbicas. Caixas cúbicas. Então, eu tenho que me lembrar que um cubo, ele tem todas as medidas de suas arestas iguais. Por isso que ele só me disse uma medida. Caixas cúbicas de 50 centímetros de aresta. Vamos já calcular a área dela. E ele dispõe de um quarto, que é o que a gente vai calcular primeiro aqui. Essa ordem não importa, você poderia já calcular o volume da caixa. Mas ele dispõe de um quarto com piso retangular e as medidas estão aí, ó. 3,5 metros de largura, 4 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. É só pegar essas informações e descobrir qual é o volume desse quarto aí. Então, como ele me disse que é piso retangular e me deu uma altura, então um bloco retangular, um prisma retangular, paralelepípedo retângulo, ok? Só multiplicar essas três medidas aí, ó, o comprimento 4 metros, a largura 3,5 metros e a altura 2,5 metros. Para nossa sorte, tá tudo em metro, tudo na mesma unidade, a gente não vai ter trabalho por enquanto de fazer essa transformação de unidades. Então, é só multiplicar 4 vezes 3,5 vezes 2,5. Gente, procure sempre uma forma mais fácil de você fazer essas contas, para de repente fazer isso até de cabeça. Olha aqui, na multiplicação, já falei algumas vezes para vocês, você pode pegar os três termos e fazer essa multiplicação na ordem que você quiser. Você pode fazer 4 com 3,5 e depois multiplicar com 2,5. Você pode multiplicar, de repente mudar essa ordem, fazer o 4 com 2,5 e depois com 3,5. Tanto faz. Ou fazer 2,5 com 3,5 e depois multiplicar por 4. Não tem problema nenhum. A ordem desses fatores não vai alterar a sua resposta. Então procure o jeito mais simples, que você pode até conseguir fazer de cabeça. Por exemplo, se eu pegar o 4 com o 2,5,
4 vezes 2,5. É 2,5, 2,5, 2,5 e 2,5. Gente, 2,5 com 2,5 dá 5. 2,5 com 2,5 dá 5. E 5 com 5 dá 10. Então, eu já tenho 10. Aí fica 10, ó. 10 vezes 3,5. E aí, como eu multiplico o número por 10? Desloca a vírgula para a direita. Então, 3,5 vezes 10 vai dar igual a 35. E a unidade? Metro, 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 metro cúbico. Então, esse quarto tem 35 metros cúbicos. Veja como a gente, organizando as ideias, a gente consegue fazer algumas contas de cabeça. Agora, para isso, tabuada e essas técnicas que a gente tem ensinado para vocês ao longo de todos esses meses de aula. Beleza? Bem, tá aqui o volume, a capacidade do nosso quarto. Vamos ver agora o tamanho dessas caixas cúbicas. E como são caixas cúbicas, então o volume pode calcular do mesmo jeito. Comprimento, largura e altura. Mas como é a mesma medida, então é o valor da aresta multiplicado com ela mesma 3 vezes. Ou seja, a aresta elevada ao cubo. Então, ó, como ele já me disse ali que a aresta é 50 centímetros, então vamos fazer 50 centímetros elevado ao cúbico, ao cubo, né? Centímetros elevado ao cubo vai já dar centímetros cúbicos de cara. E 50 elevado ao cubo. Então, você vai calcular aí 5 vezes 5 vezes 5 e depois acrescentar esses 3 zeros aí, certo? 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá 125 e os 3 zeros a gente coloca aí no final, juntamente com a unidade que é centímetros cúbicos. Show de bola! Então, agora eu já tenho o volume do quarto, já tenho o tamanho, o volume da caixa, e aí eu quero saber quantas caixas dessas eu consigo colocar nesse quarto. Então, é só dividir o total do quarto pela quantidade, pelo tamanho das caixas, beleza? Bem simples, e daqui a pouco a gente vai fazer uma questão bem semelhante a essa. Professor, posso dividir direto? Não. Por quê? Porque o quarto ele está em metros cúbicos e as caixas estão em centímetros cúbicos. E aí você escolhe se eu trago as caixas de centímetros cúbicos para metros cúbicos ou se eu transformo o quarto de metros cúbicos para centímetros cúbicos. Aí você tem que pensar direitinho o que é mais vantagem para você. Transformar a caixa de centímetros cúbicos para metros cúbicos, então, ó, desce centimili, então sai do cento, passa pelo desce para chegar no metro. Então, o que é que eu tenho aqui para fazer? A vírgula vai se deslocar por 2 unidades, só que como é cúbico, então ela vai passar por 3 casas aqui, mais 3, total 6. Se a vírgula está aqui no final, ela vai passar pelos 3 zeros e depois pelos 125, vai ficar 0,125. Ou seja, você vai ter que fazer uma divisão por um número decimal. E aí, para quem morre de medo de divisão, fazer divisão com decimal, né? Se você está se preparando bem com a gente, estudando, isso é moleza. Mas, se você não é muito fã da divisão, então, divisão com decimal, aí que não é legal mesmo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o quarto, que são 35 metros cúbicos, e levar para centímetros cúbicos, porque é o caminho inverso. A vírgula vai andar 6 casas decimais para a direita. Então, ó, vai ficar 35 milhões de centímetros cúbicos. Mas, professor, 35 milhões dividido por 125 mil é muita coisa. Aí a gente vai brincar com as simplificações. Ó, 35 milhões dividido por 125 milhões. A primeira coisa que você já se livra aí são as unidades. Centímetro cúbico vai embora com centímetro cúbico. Então, olha aqui os números. Para cada zero no final do numerador, você elimina um zero do denominador. Então, você vê que os dois números têm 3 zeros no final. Então, eu tiro 3 zeros do de cima, 3 zeros do de baixo. Então, dividir 35 milhões por 125 mil é a mesma coisa que dividir 35 mil por 125. Então, isso já facilita bastante a sua vida. Diminuiu bastante os números, né? Beleza. Aí, você já pode efetuar a sua divisão, arma conta e divide. Ou se você ainda acha que esses números estão um pouquinho grandes, observe se dá para simplificar essas quantidades. E aí você percebe que o de cima terminou com 0, o de baixo terminou com 5, significa que eles podem ser divididos por 5. Aí você divide o de cima e o de baixo por 5, você vai encontrar números menores
para poder fazer essa divisão. 35 mil dividido por 5, 125 dividido por 5, e isso já vai facilitar bastante a sua vida. Ainda pode ser simplificado mais umas 2 vezes por 5 e você chega na resposta correta sem precisar executar essa divisão. De um jeito ou de outro, se você fizer as contas corretamente, você vai chegar nesse resultado aqui, ó, 280. Então, ao dividir todo o espaço do quarto pelo tamanho das caixas, você vai chegar nessa quantidade aqui. Vão caber exatamente 280 caixas nesse quarto. E essa resposta está justamente aqui, ó, na alternativa A, 280. Beleza, gente? Então, questãozinha legal, simples. Calculei 2 volumes, o do quarto e da caixa. Depois dividi o volume do quarto pelo volume da caixa e chego na resposta. Teve uma transformaçãozinha básica de unidades, mas coisa simples, nada do outro mundo, ok? Vamos para a próxima questão aqui, que é do IFRN, Exame de Seleção de 2016. Ela diz o seguinte: no texto 3, é possível visualizar um cachorro abandonado dentro de uma caixa. A figura 2 mostra a planificação da caixa com suas medidas. A expressão que determina o volume da caixa é dada por, letra A, x mais 3 vezes y mais 2. Letra B, x mais 3 ao quadrado vezes y mais 2. Letra C, x mais 3 vezes y ao quadrado mais 2 vezes y. Ou letra D, x mais 3 vezes y ao quadrado mais 2y elevado ao quadrado. Está aí na sua tela a planificação da caixa. Professor, preciso ir lá no texto 3 olhar a figura? Não, você já vai ter passado. Assim que você pegar a sua prova, tem a capa, virou, tá lá, texto 1, texto 2, virou a página, texto 3 está lá. É uma tirinha, certo? Que mostra um cachorrinho sendo abandonado, certo? E esse cachorrinho lá na tirinha, ele está dentro de uma caixa de papelão. Então ele pegou esse contexto e está supondo, certo? Que aquela caixa de papelão planificada, ela está desse jeito. Então o que é planificar? Nós já falamos também lá na aula de sólidos geométricos. É você pegar um sólido e abrir, estender ele sobre uma região plana, ou seja, de maneira que todas as faces dessa figura estejam sobre o mesmo plano. Todas as faces sobre o mesmo plano, por isso que o nome é planificação. Beleza? Então, ele pegou a caixa e abriu ela todinha. Essa é a caixa que supostamente é a que está sendo utilizada lá no texto 3. E ele colocou as medidas aqui. Y mais 2, X mais 3, Y aqui. E você sabe que se ele está falando de uma caixa, se você olhar lá no texto 3, você vai ver que é uma caixa em forma de prisma retangular, ou bloco retangular, ou paralelepípedo retângulo. E aí você sabe que para calcular o volume de uma figura como essa, basta multiplicar 3 medidas: comprimento, largura, altura. Ok? Pronto. Então eu tenho aqui as 3 medidas. O comprimento ele botou aqui, ó, x mais 3. A largura ele colocou aqui como y mais 2. E a altura da caixa está aqui como y. E aí você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque como ele repetiu algumas medidas, como o x mais 3 e o y, isso pode levar o aluno a cometer um erro. Qual? Pegar todas as medidas que apareceram na figura e multiplicar tudo. Isso vai levar você para uma resposta completamente errada. Beleza? Então é se lembrar, para calcular o volume, só preciso das 3 medidas. Ok? Ok. Agora, vamos lá. Olhando para cá, essa é a expressão algébrica que determina o volume dessa caixa. E ela não apareceu em canto nenhum aqui. Eu observo que a letra B, o início dela está um pouquinho diferente, porque a letra A, C e D está com x mais 3, e eu já tenho x mais 3 aqui. Então a letra B já está um pouquinho estranha, né? E ela também termina com y mais 2, só que ainda tem esse y aqui fora, né? Então tem alguma coisa meio diferente. Eu já podia de cara eliminar essa letra B aí. Agora,
que é que eu vou fazer, já que eu tenho o y duas vezes aqui? Vamos fazer o seguinte, x mais 3 estou garantido com ele, vamos pegar esse y que está aqui fora e multiplicar com esses termos aqui do y mais 2, desse binômio. Então, se eu pegar y e multiplicar com y, dá o quê? Y elevado ao quadrado. Mas, se eu pegar esse y e multiplicar com o 2, vai ficar 2 vezes y. Então, eu tenho essa resposta aí, ó. X mais 3 vezes y ao quadrado mais 2y. Essa expressão algébrica está presente aqui, ó, na letra C. X mais 3 mais y ao quadrado mais 2y. Então, essa é a expressão algébrica que determina o volume dessa caixa com essas dimensões, ok? Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui. Essa veio do Exame de Seleção de 2015 da Escola Agrícola de Jundiaí. Diz o seguinte: o beta é um dos peixes mais populares nos aquários em todo o mundo. Sua beleza encanta olhares curiosos e sua cauda colorida desperta interesse neste peixe de água doce. Ele precisa de espaço para poder abrir a cauda, caso contrário, poderá ficar estressado dentro do aquário. E se estiver dentro do aquário, se estiver sempre tocando outros peixes, ou mesmo o vidro. Por isso, é preciso colocá-lo em um aquário que tenha pelo menos um volume de 5 litros de água. Alberto ganhou um peixe beta e um aquário de bloco retangular com arestas de 60 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros. Quanto ao peixe beta e o aquário que Alberto ganhou, é correto afirmar: letra A, Alberto precisa comprar um aquário maior para criar seu peixe beta? Letra B, no aquário cabem exatamente 10 litros de água? Letra C, no aquário cabem apenas 2,5 litros de água? Ou letra D, Alberto poderá criar seu peixe beta no aquário que ganhou. Então vamos lá. Li a questão todinha, é interessante que você leia de novo, mas veja que é uma questão que não trabalha especificamente com uma resposta numérica vinda especificamente de um cálculo. Mas a gente vai ter que calcular uma coisinha aqui para poder ver aonde é a situação que mais condiz com a nossa realidade que a questão trouxe aqui. Então, ele me disse que o peixe beta ele precisa estar no aquário que tem um volume de pelo menos 5 litros de água. Ok. Aí o Alberto, ele ganhou um aquário e ele tem essas medidas. E a gente vai saber se esse aquário tem pelo menos 5 litros para ele criar esse peixe lá. Então tá aqui, ó. O aquário é formato de bloco retangular, que nós já conhecemos, e tá as medidas: 60 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros, graças a Deus, tudo na mesma unidade. É só multiplicar e descobrir qual é o volume desse aquário. Vamos fazer a conta bem rapidinho, ó. 6 vezes 4 dá 24, e 24 vezes 3 dá 72, e pego esses 3 zeros aqui. Então fica 72 mil centímetros cúbicos, beleza? 72 mil centímetros cúbicos, gente. Como a gente está falando de litros, vamos ter que transformar de medida de volume para medida de capacidade. E aí eu me lembro que 72 mil centímetros cúbicos, para transformar em decímetros cúbicos, a vírgula vem 3 casas para a esquerda. E 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, 72 decímetros cúbicos são 72 litros. Essa é a capacidade do aquário. Então, será que o Alberto precisa de um aquário maior para esse peixe? Não. Esse aquário cabe exatamente 10 litros? Não, são 72. Letra C, no aquário cabem apenas 2,5 litros de água? Também não. Então, significa que a alternativa correta é a letra D. Alberto poderá criar o seu peixe beta no aquário que ganhou, sem problema nenhum. Então, questão bem interessante, né? Trouxe toda uma contextualização. Você faz algumas continhas simples, que a gente já fez diversas e diversas vezes, para poder marcar a alternativa mais interessante aqui, beleza? E aí tem essa questão aqui do exame de seleção de 2016, que, se eu não me engano, é a última que nós vamos trabalhar aqui, beleza? Preste atenção, porque ela é uma questãozinha um pouco mais trabalhada, talvez trabalhosa, mas não difícil, porque a gente já fez questões semelhantes aqui. Vamos ver, a questão diz o seguinte: o caminhão utilizado pela ONG Amigos Peludos
para transportar os animais resgatados, tem uma carroceria em formato de um paralelepípedo retângulo, com dimensões internas de 2 metros de altura, 18 decímetros de largura e 320 centímetros de comprimento. Se dividíssemos essa carroceria em ambientes, também no formato de paralelepípedo retângulos, para acomodar os animais cujas dimensões medissem 50 centímetros de altura, 90 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento, o número máximo de compartimentos que essa carroceria poderia ser dividida é igual a: letra A, 49 ambientes, letra B, 58 ambientes, letra C, 64 ambientes ou letra D, 72 ambientes. Li a questão todinha? Agora vamos lá, voltar para o início da questão, reler ela e procurar as informações importantes para a gente resolver essa questão. Você já percebe aqui que nós temos duas situações. Nós temos a carroceria de um caminhão e nós temos também o volume, o espaço de um ambiente que ele quer dividir essa carroceria. Beleza? Então, igual aquela questão lá do quarto e das caixas, vamos calcular o volume de um, o volume do outro e depois dividir. Beleza? Então vamos para cá para a questão. A carroceria tem o formato de um paralelepípedo retângulo com dimensões internas de 2 metros de altura, 18 decímetros de largura e 320 centímetros de comprimento. Ok, essa é a carroceria do caminhão. E aí ele quer também dividir tudo isso em ambientes, também no formato de paralelepípedo retângulo, com essas dimensões, 50 centímetros de altura, 90 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento. E aqui você percebe que na carroceria do caminhão nós temos 3 medidas em unidades diferentes. Os ambientes não, está tudo em centímetro, mas a carroceria está cada uma numa unidade diferente e a gente já vai precisar fazer essa mudança aí. Beleza? Tá aí as informações, você destacou já na sua prova? Então eu vou mudar aqui a tela, vou jogar essas informações lá para a gente fazer os cálculos e chegar na alternativa, tá? Vamos lá. O caminhão não aparece na prova, mas eu trouxe um aqui para vocês, invadindo a sua tela, para você relembrar aqui as informações. A questão me diz que o caminhão tem uma carroceria com 2 metros de altura, 18 decímetros de largura e 320 centímetros de comprimento. Então, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou transformar tudo para metros. Por quê? Porque eu quis. Mas você tem a liberdade de transformar para qualquer unidade que você quiser. Se você viu que os ambientes estão em centímetros, você pode transformar tudo para centímetro. Se quiser transformar tudo para decímetro, dá certo também. Não interessa o caminho que você vai percorrer, se você fizer os cálculos certos, chega na mesma resposta. Então vamos lá. Já que eu escolhi tudo para metro, então tá aí 18 decímetros equivale a 1,8 metro e 320 centímetros equivale a 3,20 metros. Vou fazer as contas para calcular o volume dessa carroceria. Então, o volume da carroceria, comprimento, largura e altura, 2 metros vezes 1,8 vezes 3,20. Quando você fizer esses misteriosos cálculos, você vai chegar nesse volume aí, 11,52 metros cúbicos. Pronto, tá aí o volume da carroceria. Agora eu tenho que calcular o volume dos ambientes, certo? A gente viu lá no slide anterior que as medidas são as seguintes: 50 centímetros por 90 centímetros por 40 centímetros. Como está tudo em centímetro, tá tranquilinho, vamos fazer essa conta aí. 50 vezes 90 dá 4.500, vezes 40 dá igual a 180.000 centímetros cúbicos. Ok. E agora, para a gente saber quantos ambientes vão caber dentro dessa carroceria, então a gente vai dividir o volume da carroceria pelos ambientes. E aqui você já percebe que, como a carroceria está em metros cúbicos e os ambientes estão em centímetros cúbicos, eu escolhi transformar os ambientes para metros cúbicos. Professor, mas por que naquele outro exemplo você transformou o metro cúbico em centímetro e agora você transformou o centímetro cúbico em metro? Bem simples. Veja que o volume da carroceria é um número decimal, com 2 casas decimais. E o volume dos ambientes
quando eu transformo em metro cúbico, fica do mesmo jeito. E como é que eu faço uma divisão com números decimais? A gente já abordou isso daqui. A gente vai pegar, ó, como o meu divisor ele tem vírgula, eu vou tirar essa vírgula. Como esse divisor tem duas casas decimais para a vírgula sair, observe que o dividendo também. Então, dividir 11,52 por 0,18, gente, é a mesma coisa que dividir 1.152 por 18. É só você deslocar a vírgula duas casas para a direita, certo? Então, a vírgula dos dois sai. E aí, como é um número um pouquinho grande, dividir 1.152 por 18, veja que os dois são pares, você pode dividir por 2. Então, vai ficar um númerozinho aqui menor para você dividir por 9. E a tabuada do 9, aí a gente tem nos dedos, né? Ou, se você já decorou, né? Vai facilitar bastante a sua vida. Eu só sei uma coisa, que quando você dividir do jeito que for, certo? Se for assim, se for simplificado, de um jeito ou de outro, você chega na mesma resposta se fizer as continhas certas. Você vai encontrar um total de 64 ambientes. Então, dividindo todo o volume da carroceria pelo volume de cada ambiente, você vai ter um total de 64 ambientes. E essa alternativa é justamente ali, ó, a letra C. Beleza, gente? Então, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Essa foi a nossa última aula, nossa última teleaula do ano, como eu já falei no início, beleza? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm acompanhado as nossas teleaulas, seja aqui no canal 3.3 da Band Natal ou no YouTube, certo? A gente espera estar voltando em fevereiro, mais ou menos, se tudo der certo, para dar continuidade, porque a gente tem muito assunto importante ainda para tratar. Regras de 3 simples, regras de 3 composta, medidas de tempo, de massa, porcentagem, probabilidade. Tem muito assunto interessante, gráficos, tabelas, para a gente poder estar trabalhando aqui com vocês e preparando vocês melhor para o exame de seleção, tanto da Escola Agrícola de Jundiaí, quanto do IFRN, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês por estar conosco. Tenham um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, que 2021 só traga coisas boas pra gente e apague tudo de ruim que 2020 nos trouxe. Beleza, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau.